Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, o Conexão Poder recebe o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, o vereador Chico 2000. Bem-vindo, presidente, nossa primeira entrevista em 2024. Muito obrigado pela oportunidade e eu estou à disposição. Pois é, falando em começo aqui de 2024, esse ano já começou pegando fogo politicamente em Cuiabá, né? É um ano eleitoral, 2024 é um ano eleitoral, eleições municipais, em que os eleitores estão mais atentos, estão mais críticos, os parlamentares também estão mais atentos. E a gente viu que, assim, recentemente a gente já teve um grande enfrentamento aí, uma grande resposta, digamos assim, da Câmara de Cuiabá, que foi derrubar a questão do aumento da taxa de lixo, né? Uma cobrança que foi considerada abusiva. Na verdade, a taxa de lixo aprovada pela Câmara, ela se deu no valor de R$ 10,80 para 3 coletas semanais e R$ 22,00 para 6 coletas semanais. No entanto, no final de dezembro, foi editado um decreto pelo Executivo triplicando esses valores. Nós não concordamos. O presidente preparou um decreto legislativo, colocamos no plenário, exatamente para assustar os efeitos do decreto do Executivo que triplicava o valor, né? Porque a Câmara aprovou um determinado valor, bastante razoável, e não esse valor triplicado. E agora essa questão ela ficou judicializada também, né? O prefeito disse que ele só vai deixar de cobrar a taxa de lixo se a justiça mandar, mas o aumento ele não pode mais cobrar. Não, enquanto não houver decisão judicial, os efeitos daquele decreto dele estão suspensos e a taxa de lixo ele pode cobrar sim, nos valores praticados no ano passado, que são valores aprovados pela Câmara. Sem conforme eu disse, R$ 10,80 para 3 coletas semanal e R$ 22,00 para 6 coletas semanal. Como é que está esse relacionamento da Câmara, dos vereadores em geral, com o prefeito agora esse ano? Eu estou perguntando até porque a gente tem visto várias críticas, vários posicionamentos. A gente tem a questão aí das contas da gestão que devem ser votadas, apreciadas daqui a uns dias, né? Elas estão em comissão ainda, essas contas estão em comissão ainda. Como é que está essa questão? Na verdade, as contas estão tramitando na casa, as comissões têm o prazo de até 30 dias e a Câmara tem o prazo de até 60 dias para colocar em plenário para votação. Estamos aguardando as comissões concluírem as suas análises, estando prontas, naturalmente que estaremos passando pelo colégio de líderes e colocando no plenário para votar. Os vereadores de situação e o prefeito sempre tiveram uma relação muito boa, né? No entanto, esse é um ano eleitoral e é natural que se tome mais cuidado, se analise muito mais isso ou aquilo, enfim. E a partir daí pode levar a alguns desencontros, né? Esses desencontros parece que já começaram a ocorrer, né? Pelas declarações que a gente tem ouvido de vereadores mesmo da base que têm dito que vão votar contra essas contas. O TCE apontou que a dívida seria de 1 bilhão e 200 milhões. Pelos nossos cálculos, isso dá aí o equivalente ao projeto que seria do VLT, para a instalação do VLT em Cuiabá. É muito dinheiro, né? Na sua avaliação, como é que está essa questão esse desgaste do prefeito com os vereadores e ainda essas contas passam? Porque ele precisaria de 17 votos para derrubar esse posicionamento do TCE e conseguir essa aprovação, né? Na verdade, o parecer do Tribunal de Contas, e parecer esse que tem o meu respeito, mas regimentalmente eu sou obrigado a conhecer
o parecer e a análise do parecer pelos técnicos da Câmara Municipal de Cuiabá. Concluído isso, estará pronto para ser colocado na pauta. O prefeito terá dificuldades, sim, quanto à aprovação das contas dele, terá dificuldade, haja visto que ele precisa de 17 votos, que é a maioria qualificada, de 2/3, mas ele não tem esses votos. Não tem, então Não. Já derrubou. E derrubando, tendo essas contas reprovadas, o que acontece em seguida? Bom, na verdade, até mais ou menos 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, simplesmente a conta reprovada, ela já gerava a inelegibilidade do gestor. Essa legislação foi alterada 2, 3 anos atrás, salvo engano, e hoje a simples reprovação da conta não acarreta diretamente a inelegibilidade, em razão de que, para que isto ocorra, é necessário que se comprove o dolo com relação às irregularidades, né? Então, da reprovação até a inelegibilidade, existe um percurso, e aí, normalmente, essa definição é por parte do judiciário. Digamos, abre um caminho para que possa ser que venha a ocorrer essa situação. Isso, né? exatamente isso. Mas, na sua avaliação, como é que está essa questão, essa gestão do prefeito Manuel Pinheiro agora nesse último ano? Vocês vêm acompanhando já desde o primeiro mandato, né? O desenrolar do primeiro mandato, agora, digamos, o final desse segundo mandato, na avaliação do Chico 2000. Eu já não falo nem como presidente da Câmara, do político mesmo, do vereador. É inegável que os primeiros 4 anos da gestão Emanuel Pinheiro, ela teve um saldo muito mais positivo do que negativo, né? Haja vista as diversas realizações que houveram aqui em Cuiabá, como mais de 200 quilômetros de asfalto feito dentro da cidade, o novo HMC, 2 viadutos, que é o viaduto Juca do Guaraná e o viaduto Murilo Domingos ali, entre diversas outras ações, né? Isso nos primeiros 4 anos de gestão. Infelizmente, nos segundo 4 anos da gestão Emanuel Pinheiro, houve um certo descontrole. Infelizmente, a gestão não caminhou de acordo com o desejo da população cuiabana, né? Por fim, tivemos a intervenção na saúde, o que veio conturbar mais ainda a gestão. E agora estamos no último ano, que efetivamente deve ser usado para zerar as contas, zerar os déficits, dar uma organizada na casa para poder encerrar o segundo mandato. O senhor até falou para mim, ele não tem a maioria para poder derrubar o parecer do TCE. Essa questão também, além de ser com relação ao parecer técnico, é uma demonstração também de descontentamento dos vereadores, insatisfação também dos vereadores com essa gestão, digamos assim? Na verdade, é uma demonstração de respeito ao parecer do Tribunal de Contas. Afinal de contas, foram 6-1 a votação, né? Com todo respeito ao parecer do conselheiro Walter Albano, que é extremamente técnico, mas o parecer do conselheiro Antônio Joaquim teve 6 votos favoráveis contra 1 voto, né? Isso precisa ser considerado, mas é assim, a Câmara está fazendo a parte dela, está fazendo as análises que se fazem necessárias, né? Para a partir daí colocar no plenário, e o vereador, eu não tenho dúvida de que dificilmente eles se desviarão
do entendimento do Tribunal de Contas. E o senhor falou agora há pouco da questão da saúde, a intervenção. A Câmara tem acompanhado também o cumprimento desse TAC? Eu até pergunto também que a gente tem ouvido aí declarações preocupantes por parte do próprio presidente do TCE, que tem colocado, ele deu uma entrevista hoje mesmo no retorno dos trabalhos da Assembleia Legislativa, o Sérgio Ricardo, colocando que não estariam cumprindo o TAC nos conformes, porque estaria havendo falta de médicos, estaria havendo até fechamento de UTI, ele colocou. São declarações preocupantes. A Câmara tem participado também do acompanhamento dessa questão? Na verdade, nós estávamos de recesso. Do dia 22 de dezembro até o dia 1º de fevereiro. Nós estivemos de recesso. Voltamos no dia 2, sexta-feira. Amanhã, terça-feira, será a nossa segunda sessão. E a partir daí, eu não tenho dúvida de que se iniciará um acompanhamento mais próximo e um acompanhamento bastante forte, né? Mas o conhecimento que temos é de alguns desencontros com relação ao TAC, né? Onde, aos olhos do Executivo, houve um engessamento da gestão. Isso atrapalha a administração. Isso está sendo discutido no Judiciário, mas nós vamos apertar o acompanhamento e tomar a ciência de tudo isso que foi alegado pelo presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Sérgio Ricardo, para que a partir daí possamos estar nos posicionando. Porque as consequências do não cumprimento do TAC são gigantescas, né? Pode haver até, conforme o conselheiro, pode haver uma intervenção geral no município se não for cumprido. É uma coisa muito séria isso, né? Isso, ninguém quer ver uma coisa dessas, né? Imagina. Muito séria. No entanto, nós vamos estar a par desse descumprimento, se é que ele está ocorrendo, a partir de amanhã. Né? Mas algumas informações que recebemos é de que o município cumpriria à risca o que está estabelecido no TAC. E aquilo que está estabelecido e que não fosse possível o cumprimento, que se abriria a discussão com o TJ. Até porque nós estamos num momento complicado aí, né? Alta de Covid, alta de casos de dengue. A população vai recorrer aonde, né? Quem precisa de atendimento médico é pelo SUS. E o SUS é município. Não tem como ficar à mercê. Verdade. Nós só não podemos esquecer de que a saúde ela é tripartite. Sim. Cada um dos 3 entes precisa cumprir a sua parte. O município, o Estado e a União. Isso acontecendo, cada um fazendo a sua parte, eu não tenho dúvida que muitos dos problemas que existem poderão ser corrigidos, sanados e ultrapassados. Só para a gente concluir aqui, presidente, essa parte dessa gestão da prefeitura, a gente viu agora, esse final de semana, que o senhor, como um bom entendedor de futebol e fiscalizador aí das obras da prefeitura, tivemos aí um alagamento, quase que uma enchente ali no Dutrinha, aquele gramado alagado, aquilo ali gerou uma repercussão enorme. Colocaram como se fosse, digamos, um vexame nacional. É dinheiro público, né? E a questão ali é que a vergonha está ficando pública também. A Câmara acompanhou, porque aquilo ali foi entregue, foi reformado recentemente, teve uma entrega recente, né? Por isso questiono, a Câmara acompanhou, tem acompanhado essa questão também? Vai abrir alguma, digamos, apuração com relação a essa questão? Sim, nós vamos requerer do secretário de Esporte, Cultura e Lazer, secretário Aloysio Leite, o projeto de drenagem daquele espaço. Não é possível que uma arena igual a do Dutrinha, tradicional, onde foi feita uma reforma e que, diga-se de passagem, visualmente
a reforma ficou muito boa. Ficou bonita, né? Mas precisamos conhecer a estrutura. Nós vamos estar pedindo o projeto de drenagem, até para que estejamos conhecendo as razões daquela inundação. Mas o senhor viu as imagens? E? Tinha como jogar ali? Não, de jeito nenhum. Não tem como, né? Não Tinha jogador nadando lá na piscina. Só de canoa. Só de canoa. Só de canoa. Não, realmente não tem como. Precisa ali de uma intervenção, uma nova obra ali, precisa ser refeita aquilo ali, né? E o gramado também estava bem feinho, né? Uma coisa judiadinho. Acarreta a outra, né? O excesso de água em cima, um solo muito úmido, a tendência é acabar com a grama. Aí faltou zelo, digamos assim, na hora de finalizar essa questão dessa obra. Eu acho que faltou fiscalização. Mas nós vamos conhecer de perto o sistema de drenagem daquela arena. Certo. Presidente, vamos mudar de assunto aqui? Está muito calma essa nossa entrevista. Vamos falar de política? Bora. Estamos em 2024, né? Eleições 2024. Como é que fica Chico 2000 agora nessa eleição? Qual será o seu caminho e o caminho do PL? Chico 2000, filiado no PL já há 20 anos, né? Sempre acompanhou o senador Wellington, sempre esteve somando aí junto com o antigo PR, depois PL, né? E vou continuar. Eu disse que eu só saio do PL quando o PL não me quiser mais. Quando o PL não me quiser mais, aí eu vou caçar rumo. Mas, caso contrário, vou disputar mais uma eleição pelo PR e deixar registrado que o candidato a prefeito escolhido pela direção nacional do partido e homologada pelo senador Wellington é o deputado federal Abílio Brunini. Candidato esse que, naturalmente, terá o apoio do vereador Chico 2000. Essa questão foi apaziguada entre vocês, né? Sim. Chegaram ao entendimento. Foi. O senador nos chamou e conversamos, passamos por cima das divergências e vamos caminhar junto. O que eu puder fazer para ajudar, eu vou estar ajudando o PL. Então, e vocês estão hoje, o PL está só com o senhor na Câmara? Como representante do PL, só o senhor? Só eu. E aí, qual que é a meta agora para 2024? Olha, segundo uma avaliação feita pela direção do PL municipal e estadual, a intenção do partido é eleger no mínimo 3, podendo chegar ao 4º, caso o nosso candidato a prefeito saia-se bem nas eleições. Um bom crescimento, Isso. né? Mas na sua avaliação aí, o PL vai apostar, deve apostar nessa polarização de esquerda e direita nessa eleição em Cuiabá? Ou essa é uma questão que já passou diante da situação de Cuiabá, isso não teria grande relevância nesse momento? Como que o senhor avalia? Não, eu não tenho dúvida. O PL é um partido de direita, vai apresentar suas propostas como partido de direita, terá a sua maior liderança política, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, aqui em Cuiabá. Ele vem para Cuiabá? Ele vem a Cuiabá ajudar o candidato a prefeito e pediu apoio, enfim. Então, em razão disso, o PL estará apresentando suas propostas como partido de direita. Tem previsão de quando ele vem? Não, ainda não. E na sua avaliação, o eleitor ainda está atento a esse posicionamento de direita? Tipo, ainda é válido para o eleitor, quero votar em um candidato de direita? Sim. Ou quero votar em um candidato de esquerda? Quem que é da direita aqui, quem que é da esquerda? Nós vimos isso nas eleições passadas, né? Primeiro, na eleição do presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso ficou bastante claro. Depois vimos isso no processo de reeleição, onde saiu vitorioso o presidente Lula, mas com a diferença mínima, né? E passou por aquela decisão
algumas ações que desagradaram a população, principalmente com relação à Covid, né? E que interferiu, sim, naquele processo eleitoral para presidente da República, mas Bolsonaro é muito forte e isso fará diferença aqui em Cuiabá. A gente tem ouvido alguns políticos, né, até o pessoal que participa mesmo como entrevistado aqui no Conexão Poder, coloca que haveria uma tendência do candidato do PL, o Abílio, vir a cair nas pesquisas, porque já teria começado alto, tal. O senhor acha que qual seria a tendência? Ou isso não tem nada a ver? Quando começar a campanha, deve crescer nessas pesquisas? Qual que seria a sua avaliação? Não, eu acho que a tendência é ele crescer, principalmente com a vinda e com o apoio declarado do Bolsonaro, né? Cuiabá se mostrou no resultado das eleições ser uma capital bolsonarista. Então, a expectativa é que a vinda do Jair Messias Bolsonaro em Cuiabá vai contribuir para o crescimento do candidato do partido. O senhor acha que nessa eleição não tem chance para a esquerda levar? Sempre tem. O presidente da República é de esquerda. É bom estar atento, né? Vamos reformular a pergunta. É bom estar atento para a esquerda não levar? Não tenha dúvida. O presidente da República é um especialista, né? O PT é especialista, Isso, né, em geral. então, todos merecem respeito. O candidato de centro também merece respeito. É aguardar o início do processo eleitoral, aguardar o início das apresentações de propostas e a partir daí tudo pode ser possível. Lula já esteve na presidência 3 vezes, não Aquele conseguiu momento fazer era o outro, prefeito. né? Aquele momento era outro. Talvez naquele momento não interessasse para ele Cuiabá, né? Hoje você acha que agora pode interessar? Aqui foi uma das capitais onde ele perdeu e perdeu duro. Eu acho que o PL vem forte, mas o resultado são hoje 3 candidatos que se equiparam diante da opinião popular. Isso se mostra pela pesquisa, pouquíssimos pontos de diferença de um para o outro, então Sim. Mostra uma situação muito equilibrada. E um grande número de indecisos ainda, né? Um grande número de indecisos, e que pode surgir o resultado que for, que será normal em razão da indefinição que existe. Sim, e aí, assim como a vinda de Bolsonaro pode elevar o Abílio, a vinda de Lula pode elevar o Lúdio também. Sem dúvida, sem dúvida. O jogo vai ser duro, o senhor acredita? Muito duro. E se tiver um apoio do governador para o candidato de centro, que é o Botelho, mais duro ainda vai ficar. Então, é uma eleição completamente indefinida e que vai acirrada até o final. O senhor falou que o candidato do centro é o Botelho. O senhor acredita que não vai sair a candidatura do Fábio Garcia? Eu acho que não. Por quê? Porque os dois estão no mesmo partido, um com 20%, 22%, o outro com 5%. Isso mostra que melhores condições eleitorais hoje é do Eduardo Botelho dentro da sigla, né? Então, em razão disso, o governador é inteligente, o governador sabe mexer na hora certa. Então, você acha que ele não vai ir pelo emocional, vai pelo racional? Não, eu não acredito, não acredito. A gente falando de eleição, o Abílio mesmo já esteve aqui no Conexão Poder e ele admitiu em conversa aqui com a gente que ele perdeu para ele mesmo. Você acha que agora, nessa eleição, ele já conseguiu, digamos, amadurecer o suficiente e ter o traquejo suficiente para driblar ele mesmo, vencer a ele mesmo, não perder mais para ele mesmo? Sim, ele amadureceu tanto que ele conseguiu ter o meu apoio.
E para que isso acontecesse, ele tinha sim que reconhecer diversas situações criadas por ele, ele tinha que reconhecer que apoio político não se dispensa, né? O que ele fez, ele dispensou o apoio do próprio governador. Ele comentou isso com a gente, que ele não quis que o governador subisse no palanque dele. Foi sem noção? Completamente. Então, ele sabe que ele errou e errou feio. E isso resultou numa condenação aí de 4 anos, né? Perdeu a eleição 4 anos. Quer dizer, em meio a isso, ganhou a eleição para deputado. Sim. Mas o que ele sempre quis é ser prefeito de Cuiabá. E a inexperiência dele, o excesso de otimismo, atribuíram a derrota a ele, né? Ele sabe, ele disse isso para mim, que ele não dispensa apoio de ninguém e que precisa ganhar a eleição. Ganhando a eleição, ele terá a condição de fazer as adequações, as mudanças, as implementações que ele acredita e que ele entende importante para Cuiabá. Certo. E para Cuiabá, o senhor acha que o próximo prefeito, que Cuiabá esse próximo prefeito vai pegar e quais seriam, digamos assim, na sua avaliação, os principais desafios? Relação. Cuiabá precisa de um prefeito que transite bem em todos os níveis. Está evidente que para que haja vultuosos investimentos na capital, é necessário que isso depende do governo do estado, isso depende do governo federal. Então o prefeito, e aí aos meus olhos, ele deve ter a ideologia política dele, ele deve fazer a condução da política dele, mas ele precisa enxergar no macro. Ele é prefeitura, Prefeitura é prefeitura, né? Eu não voto nele, eu apoio ele. Isso ele. A gestão dele, não. A Prefeitura Municipal de Cuiabá, que representa aí 700 mil habitantes, esse precisa de todos. Esse precisa do governo do estado, precisa do governo federal, seja ele de que agremiação partidária for, né? Então, a relação pacífica, a relação equilibrada, a relação em que se discuta as necessidades do município, essas precisam existir, né? O apoio político, o posicionamento político é diferente dele, mas a gestão dele é para Cuiabá. E é natural que precisa do governo do estado e do governo federal. E aí, senhor, acha que os cuiabanos estão pagando a conta por falta desse equilíbrio? Eu não tenho desse dúvida. Trânsito? Eu não tenho dúvida. A cidade está pagando uma conta em razão de desavença dos nossos 2 maiores líderes, né? A nível de município, é o nosso prefeito, e a nível de estado, o nosso governador, né? Então, esse desencontro entre eles está acarretando enormes prejuízos ao município de Cuiabá. Eu ouvi uma entrevista do deputado Wilson Santos e fiquei extremamente triste com a fala do deputado. O que ele disse? Aquilo não se admite. O deputado Wilson Santos, em uma entrevista que eu acompanhei dele, disse textualmente que se o deputado estadual alocar emenda
para Cuiabá que o governador não paga. O governador só paga emenda para Várzea Grande, para Poconé, para Livramento, para Sinop, para Sorriso, para qualquer município do estado. Mas se alocar emenda para uma obra em Cuiabá, o governo não paga. Então, isso nos deixa triste. Com certeza, preocupante. Isso nos deixa triste, nos deixa extremamente preocupado, né? E são recursos que estão fazendo falta. Uma emenda de um deputado estadual para a reforma de uma unidade de saúde, para a construção de uma escola, para a reforma de uma escola, enfim, faz falta para a cidade. E essa conta quem está pagando somos nós, que escolhemos Cuiabá para viver. E ao mesmo tempo também não faz sentido, né? O prefeito está querendo barrar um modal de transporte para a cidade por não concordar com ele e tal. Ali fica meio fora da realidade diante de tantas necessidades que nós estamos vivendo nesse momento, né? Sim, eu não tenho dúvida. Se estiver barrando com esses argumentos, está errado. O argumento que apresentou, eu não vejo que ele esteja errado. Porque, segundo ele, o Estado não tem projeto. Se não tem projeto, não tem autorização do município, né? E a utilização do uso e solo de Cuiabá é gestão da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Mas aí havia a necessidade desse entendimento, né? Desse trânsito. Natural. Vamos nos entender aqui. Vamos. Como que pode chegar aqui no consenso. Vamos fazer, não tem, vou colocar meus técnicos para fazer, vamos fazer junto. Isso é que é necessário. Vou dar um exemplo. A Câmara Municipal é um exemplo, muito pequeno, né, na proporção, mas é um exemplo. A Câmara Municipal de Cuiabá hoje, ela transita muito bem com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com a Assembleia Legislativa, com o Executivo Municipal, com o Executivo Estadual. E nós precisamos, para que nós tenhamos condições de fazer o nosso trabalho, sermos respeitados, né? Nós precisamos ter harmonia com todos, defender a independência, mas com harmonia. E a harmonia, ela é extremamente necessária em qualquer relação. Imagina um casamento onde duas pessoas dependem uma da outra e não tem harmonia. Assim é a gestão municipal com a gestão estadual, né? As coisas se entrelaçam. A saúde do município é muito usada pelo governo do estado, né? O município precisa muito também do governo do estado. Então é necessário que haja pelo menos uma relação pacífica, serena, para que Cuiabá não perca tanto quanto está perdendo. Presidente, para a gente concluir, qual que é a expectativa para a Câmara nessa próxima eleição? Porque na última eleição teve uma grande renovação de vereadores, né? Se eu não me engano, foram 14 novos e 11 reeleitos, se eu não me engano. Qual que é a expectativa para essa próxima eleição agora? E ainda lembrando que teremos aí 2 novas vagas, né? Mais 2 vereadores, né? Isso. Somos hoje 25, foi aprovado um projeto para 27, respaldado no último censo do IBGE, e que respalda a Câmara em ter mais 2 vereadores. Os vereadores hoje têm um gabinete bem estruturado, têm melhores condições de trabalho, né? Então eu acredito que a renovação, excluindo as 2 vagas novas, eu não vejo como índice o mesmo da eleição passada. Eu acho que a renovação será bem inferior à que foi na última eleição de 2020. Aquele momento era um momento de muita dificuldade, um momento de muito atrito, de muita discórdia,
muita confusão interna na Câmara. Até com a Bíblia. Com a Bíblia. Principalmente. Né? E, então, em razão disso, aquele momento era um momento de muita instabilidade. Hoje não. Hoje a Câmara está mais centrada, está mais estável. Então, em razão disso, eu acho que o percentual de renovação será bem menor do que foi na última eleição. Isso soa como aprovação, sim, da sim, população. Sim. Basta a gente ver as críticas reduzirem muito. Mas exatamente por quê? Por essa harmonia, né? Por essa harmonia. A Câmara fazendo o papel dela, que é de trabalhar para a população cuiabana, de trabalhar para Cuiabá. Os desencontros sempre vão existir, não se consegue agradar a todos, e a crítica ela serve para fortalecer e dar mais vontade de trabalhar e corrigir, né? Mas a Câmara hoje vive um outro momento, eu não tenho dúvida de que um momento de muito mais estabilidade. Falar nisso, estaremos inaugurando uma obra simples, uma obra pequena, mas extremamente importante. O nome dessa obra chama-se Respeito. Nós vamos inaugurar a instalação de um elevador que vai oportunizar a pessoa com deficiência, pessoa com mobilidade reduzida, a pessoa idosa, ter acesso à galeria para poder assistir ao vivo as sessões nossas, entendeu? Essa é uma necessidade antiga, né? Aquele já foi o prédio da Assembleia Legislativa. Isso. Pois é. Né? Há quanto tempo justamente essa obra é necessária, né? E a acessibilidade, só quem precisa mesmo sabe do quanto isso faz falta, né? Justamente. Depois nós vamos para o passo seguinte, que vai ser a acessibilidade em todo o entorno da Câmara. As calçadas. As calçadas. Porque o lado de lá não tem calçada, né? Não tem calçada. O lado em frente à Câmara não tem calçada. Agora a empresa que cobra estacionamento me coloca um poste no meio da calçada. Também já vi. Um absurdo. Vamos arrancar tudo. E aí, digamos assim, tá na cara da Câmara, né? E o cuiabano passa e fala, e aí, os vereadores não vão fazer nada aqui? Ninguém tá vendo, não? Vamos arrancar tudo. Ali nós vamos ter calçada com piso tátil, rampa com as especificações técnicas. Ali vocês vão caçar uma briga, né? Vamos. Vai ter uma partezinha ali de desapropriação, né? Isso. Mas nós vamos mexer em tudo. E vamos estender essa acessibilidade até os pontos de ônibus mais próximos. Tem que ter região central. Para oportunizar aqueles que vêm de transporte coletivo ter condições de acesso com segurança até a Câmara Municipal de Cuiabá. Não adianta você fazer acessibilidade na quadra se eles não têm condições de acesso até ali. Isso nós vamos dar. Tá certo. Obrigada, presidente, pela sua entrevista. Fica o presidente do Conexão Poder para o senhor leve para o seu gabinete. Registro para nós esse momento. Nós vamos continuar acompanhando aí as ações da Câmara, essa votação, inauguração do elevador, essa nova briga que o senhor vai arrumar com a calçada ali dos vizinhos. Isso. E fica o espaço aberto para suas considerações finais, caso tenha assunto importante que a gente não tenha comentado. Eu quero agradecer a oportunidade, pedir à população que compareça nas sessões, levem suas reivindicações, cobrem seus vereadores. Eu digo sempre que... E as sessões são transmitidas ao vivo, né, presidente? Então quem não pode ir pode acompanhar. Pode acompanhar. Eu digo sempre que nós, vereadores, sabemos no momento eleitoral ir na casa das pessoas, pedir apoio, pedir ajuda, pedir o voto. Então nós precisamos também ter consciência no sentido de que precisamos ouvi-los, né? Então visitem a Câmara, visitem seus vereadores, e vá tomar um café conosco e levar suas reivindicações. Esse é um pedido que eu gostaria de deixar registrado. Agradecer a vocês do Conexão Poder, dizer que quantas vezes eu for convidado, quantas vezes eu estarei aqui.
Ah, o senhor não se preocupe, logo a gente já faz outro convite. Obrigada, presidente. Eu que agradeço. Obrigada, Elisângela, e a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Conexão aproxima, vem junto, chega mais. Internet é amigo, viva Conexões Reais. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva Conexões Reais.